Então, boa noite a todos, né? Agradeço a presença de todos aí, né? Que vieram dar apoio aí para o Vinícius, né, Marcolin, na apresentação, na defesa dele, intitulada Sistema de Prevenção de Incêndios Florestais no Bioma Mata Atlântica. Agradeço também a presença da Andressa Tress e da Tatiana Kaminski, né, que fazem parte da banca, e do nosso apoio de sempre aí da Andréia, né, que tá gravando, certo? Então, Vinícius, lembrando que você tem 15 minutos para a apresentação, e daí na sequência eu passo a palavra para a banca para fazer a arguição, tá? Então, boa apresentação. Então, tá. Senhores, uma boa noite, né? Me apresentando e o porquê desse tema, né? Eu sou capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e trabalho, né, juntamente aí com mais alguns oficiais, incluindo o Tenente Coronel Zevir, na Coordenadoria de Incêndios Florestais do Estado, né? E basicamente ela subsidia as decisões do Comando Geral, tanto a nível operacional, né, quanto a nível, digamos, burocrático ou até mesmo preventivo, né? E através dessa coordenadoria nós já tivemos aí diversos avanços referente à temática aqui em Santa Catarina. Buscamos, né, discorrer aí sobre esse tema, porque temos aí um aumento considerável dos incêndios florestais, não só em Santa Catarina, mas também a nível de Brasil. E através disso, existe, né, a intenção de buscar um sistema preventivo que se torne até regionalizado, digamos assim, no Estado, que está a nível federal. E, claro, sempre focando isso na prevenção, né? Porque sabemos que é muito mais fácil trabalharmos na prevenção do que, de fato, no combate em si. E temos um outro aspecto que levanta aí preocupação, né, e também atenção da corporação aqui no estado de Santa Catarina, que é a interface urbano-rural, né? Temos algumas cidades aqui no estado onde algumas empresas do ramo florestal se instalaram e a cidade aí cresceu, né? Cresceu em pequeno porte, porque são cidades pequenas, mas ela é envolta aí de reflorestamentos, né? Caso um grande incêndio ocorra ali, a gente acredita, né, que essa cidade aí muito possivelmente vai ser devastada e trazer aí prejuízos não só à população, como também ao Estado. Temos como objetivo geral desenvolver uma proposta de um sistema de prevenção de incêndios florestais para o bioma Mata Atlântica, que é onde grande parte de Santa Catarina está envolto, né? Já tivemos vários incêndios em parques ou reservas, né, como na Serra do Tabuleiro, Rio Vermelho, e como objetivos específicos, né, caracterizar e quantificar os sistemas de prevenção aos incêndios florestais, espacializar, né, descrever os sistemas de prevenção identificados e determinar a efetividade dos sistemas de prevenção. Para isso, usamos uma revisão de literatura, fizemos uma pesquisa dedutiva e analisamos os dados de forma qualitativa, né, para buscar subsidiar o que nós iremos apresentar doravante. Como resultados, nós tivemos aí 3 etapas, né, que consideramos eficientes aí
para atingirmos os nossos objetivos. A primeira etapa, ela tem um foco na conscientização, né, que ela vai ser dividida aí em 3 tópicos, né. A primeira, uma campanha de educação ambiental, com foco em escolas, familiares, a sociedade toda num geral, através de mídias, internet, até mídias televisivas, né, com vídeos, mostrando o porquê não fazer aquela fogueirinha, não deixar, não fazer queimadas, mídias mais abrangentes, né? Nesse caso, quem iria executar essas ações seria, de fato, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Depois nós teríamos um foco nos produtores rurais, tanto de pequenas, médias e grandes propriedades, né? Porque a grande preocupação hoje da instituição não são, de fato, as grandes empresas de reflorestamento, né? Porque a gente sabe que essas empresas, elas possuem o manejo, né? E não, elas, de fato, querem garantir o seu patrimônio. Diferente ali do professor universitário, do bombeiro, que sobrou algum dinheiro e ele vai lá, compra alguns pequenos hectares de terra e planta eucalipto para ganhar dinheiro. Esse aí é o grande foco institucional. E, de fato, teríamos uma etapa de conscientização deles, né, atingindo isso e mostrando os índices de risco, as atividades e como os cuidados que eles devem ter para evitar aí o fogo, de fato, ou um incêndio nas suas propriedades. Também, nessa parte, teríamos o Corpo de Bombeiros Militar como executor. Nós costumamos falar dentro do bombeiro que o bombeiro abrange muitas coisas e muitas vezes não tem, de fato, essa capacidade, essa capilaridade para realizar essas atividades. Então, buscaríamos parcerias, né, para realizar isso. Com quem? Muito provavelmente com o IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, com a própria Polícia Militar Ambiental, com a própria ACR, que é a Associação Catarinense de Empresas Florestais, apresentando o projeto e pedindo, né, o apoio tanto lá no período da fiscalização, quanto também no período orientativo, né, e verificando ações que poderiam ser tomadas em conjunto. Após isso, nós temos a prevenção em campo, né, que já estamos na segunda etapa. Como eu falei antes, o bombeiro não possui essa capilaridade para abranger todos os pequenos ou médios municípios, né? Para isso, a gente já vem caminhando nessa prerrogativa de gerir o processo, tanto quanto guarda-vidas civis, como em cidades menores. Então, a proposta é criar brigadas municipais, né, claro, potencialmente e exclusivamente formadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Nos municípios que não possuam quartéis do Corpo de Bombeiros, né, que possam essas brigadas dar um primeiro combate antes de se tornar, de fato, um grande incêndio e antes do Corpo de Bombeiros chegar nesse local. Para isso, a gente precisaria um apoio bem considerável, né, das prefeituras municipais, até para capacitar esses funcionários municipais, né, ali o pessoal de obras, esse pessoal das prefeituras, capacitá-los para a atividade fim ali, né, ou o combate propriamente dito. Depois, buscaríamos a identificação de áreas de maior risco, né,
aqueles 4, 5 hectares que há muito tempo não possuem uma limpeza, nós temos aqui, nessa faixa de praia, grandes plantações e não recebem a devida manutenção. A intenção seria o quê? Nós levantarmos essas propriedades e, com o poder de polícia administrativa do Corpo de Bombeiros, até acionar de fato o proprietário do imóvel, ou caso não consigamos aí achar, acionar as prefeituras municipais, as quais são responsáveis, e solicitar, de fato, uma limpeza mais bruta aí desse local para evitar um possível incêndio ali naquele local e, de fato, poder ultrapassar e atingir outras propriedades. Após isso, nós verificaríamos os protocolos municipais do uso do fogo, que muitos municípios, de fato, não possuem, né? Pode-se até criar algo a nível estadual, né, como base para as prefeituras, mas isso deve ser tratado aí pontualmente em cada município, né? E aí temos a questão jurídica, a questão que alguns municípios possuem fundações de meio ambiente, né? Outros não, outros com base em secretaria, não possuem essa autarquia, mas temos uma estrutura para conseguir essas liberações até de queima controlada, né? Que é o nosso próximo ponto. De fato, identificarmos aí esses pontos falhos e reavaliá-los para esse próximo item, que seria os processos de autorização de queima. E, de fato, eles devem, né, passar por autorização do órgão competente, e aí temos um problema que vai ser visto na terceira etapa, que muitas pessoas não solicitam e também não há nenhuma fiscalização a respeito disso, né? Então, maximizando essas forças, né, como coloco na imagem, tanto do Instituto do Meio Ambiente, quanto do Corpo de Bombeiros, quanto a FECAM, que abrange aí todos os municípios do estado, conseguimos aí ter uma forte capilaridade para verificar essas autorizações. Após isso, né, temos os programas de prevenção, que teríamos o foco principal nesse item, digamos assim, seria de fato aí as reservas, né, as áreas que são patrimônio, Serra do Tabuleiro, algumas florestas, Rio Vermelho, alguns locais que de fato sofrem com esses incêndios, que são originários certamente aí por causa humana, mas não temos nenhuma punição ou fiscalização, né? Então, temos que, de fato, prevenir as áreas florestais do Estado e também buscar pelo passado, né, pelo histórico, pelo passado recente, esses principais pontos. A Serra do Tabuleiro é um local próximo a Florianópolis que anualmente sofre aí com incêndios e mobiliza centenas aí de bombeiros, brigadistas, um forte paramento, digamos assim, operacional, e não temos aí nem perto de uma noção de quanto uma operação dessa, quantos milhões, R$ 1.000 são gastos nela. Na etapa 3, temos a etapa da fiscalização, e após termos essas parcerias com os órgãos, tanto quanto com o Instituto do Meio Ambiente, com a Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, os municípios, as fundações municipais, que possamos, de fato, realizar essa fiscalização, né? Hoje a gente sabe que esses órgãos todos possuem um efetivo consideravelmente reduzido, mas se unirmos forças, chegaremos aí a esse objetivo.
monitorar, né, os riscos, sabendo que as equipes elas devem estar prontas, né, conforme o risco do estado, e isso vai facilitar tanto o acionamento quanto também a fiscalização, né? Porque a gente sabe que o clima está propício para incêndios florestais. Se tivermos aí um início de incêndio, de fato, em tese, criminoso, a gente vai conseguir chegar no local e, quiçá, achar aí o nosso incendiário. Ai, desculpe, senhores. Temos aí os casos de uso ilegal de fogo, né? E temos que buscar esse registro dos locais onde há, de fato, esse uso contínuo, né? A gente sempre conta nos cursos de incêndio florestal que tivemos um caso em Lages de um senhor que andava de cavalo com um tronco pegando fogo para fazer a queima e limpar a plantação. Isso era rotineiro. E, por último, né, nós verificamos a situação dos incêndios em satélites ou demais dados a isso a nível mais federal, né, e com parceria com órgãos ambientais que têm essa tecnologia. Como considerações finais, nós elaboramos um projeto de prevenção focado aí no bioma Mata Atlântica, e especificamente para Santa Catarina, né? É um projeto bastante detalhado, que demanda bastante empenho e foco, e ele tem a parceria, né, de diversos órgãos, tanto estaduais, federais, quanto até municipais. Assim eu finalizo, professor Teto, e fico aí à disposição da banca para questionamento.